Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje eu e o Bruno vamos fazer a palestra para vocês e o tema é a missão do Espiritismo. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, vamos fazer uma prece, uma oração inicial e lembrar as pessoas de pegarem a água e para a gente fazer a fluidificação, que no final, no momento do passe virtual, ocorre também a fluidificação das águas. Então vocês podem pegar um copo de água, uma garrafinha de água, que no final nós vamos fazer uma prece final junto com essa fluidificação. Vamos então fechar os nossos olhos, imaginar Jesus Cristo, imaginar uma luz descendo sobre nós, sobre cada um de nós, nos dando inspiração para que a gente possa transmitir a mensagem de hoje com eficácia, que a gente possa conseguir ajudar as pessoas de alguma forma a serem pessoas melhores e que cada um possa também receber energias positivas, que a espiritualidade esteja conosco hoje e sempre, nos ajudando. Que assim seja. Bom, pessoal, então o tema de hoje que foi passado para a gente é a missão do Espiritismo.
Antes de tudo, preciso dizer que o Espiritismo é uma doutrina de cunho científico, filosófico e religioso, que foi estabelecida no século XIX por Allan Kardec, que compilou e codificou em 5 obras todos os princípios que ele estudou, auxiliado por espíritos de ordem mais elevada. Kardec resumiu, reuniu, organizou, sintetizou de forma clara, precisa e racional aquelas orientações e explicações recebidas do mundo espiritual por meio dos médiuns. Então, dado esse caráter científico e filosófico, o Espiritismo não é apenas uma religião. Como ele tem esse caráter racional e evolutivo, não há dogmas, não há simbolismos e rituais. Nós podemos dizer que o Espiritismo, então, ele tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então, nesse sentido, a gente pergunta qual é o objetivo, qual é a finalidade dessa doutrina? Qual seria a missão do Espiritismo? Bom, em tese, toda doutrina de caráter religioso deveria ter como objetivo tornar as pessoas melhores. Inclusive, Divaldo Franco, quando perguntado qual é a melhor religião que existe, respondeu que a melhor religião é aquela que te torna melhor, né? Que te ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, dessa forma, o Espiritismo ele cumpre muito bem com essa função, porque ele auxilia a gente na realização desse propósito a partir dos esclarecimentos e exemplos que a gente tem, como, por exemplo, os exemplos de Jesus Cristo, né, que nos fornecem bases de conduta, que orienta o entendimento da vida de uma forma mais racional e científica. Então, olha, para quem não tem muito entendimento ainda, quem não tem muito conhecimento, na verdade, dessa doutrina, é importante a gente esclarecer que o Espiritismo ele não veio contrapor outras religiões. Aliás, tem muita gente que tem um certo preconceito ou desconhecimento mesmo e acha que o espírita não é cristão, né? Certa vez eu até tenho uma experiência, eu tive uma aula de teologia na universidade e a professora ela resolveu separar os grupos de grupos temáticos de religião para facilitar o estudo. E aí ela separou um grupo de cristianismo, com as religiões do cristianismo, e separou outro grupo com o espiritismo, umbanda e religiões religiões africanas. E aí ela separou o espiritismo do cristianismo, como se não tivesse nenhuma ligação, né? É uma situação assim que chamou até atenção por ser... Essa professora foi minha também, ela faz a mesma coisa comigo. Então assim, eu até na época a gente conversa assim com a pessoa, mas quando tem um desconhecimento assim, às vezes fica um pouco difícil de explicar, né? A gente sabe que ainda tem muito preconceito ou desconhecimento, então assim a gente acaba... essas lives aqui ajudam também muitas pessoas que não são do meio espírita a conhecer um pouco mais. Então assim, o cristianismo está assim presente nessa doutrina, né? Essa doutrina que ela é apoiada nos espíritos sábios e bondosos, que auxiliam a gente através da mediunidade, ensina muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar naquela época. Essa doutrina esclarece aquelas parábolas e passagens de Jesus Cristo que muitas vezes geram confusão em razão das divergências de interpretação ou de tradução, ou até mesmo porque pela capacidade de entendimento da sociedade naquela época. Bom, a gente também aprende com essa doutrina que a caridade é indispensável para a nossa felicidade, que devemos dar atenção aos valores morais, reduzindo o nosso apego à matéria.
O Espiritismo também instrui a gente, né, nos instrui a fazer reformas íntimas, reformas morais, para mudarmos as nossas atitudes negativas que a gente reproduz insistentemente e que prejudicam nós mesmos, né, e também o próximo, retardando a evolução do espírito, né, e o espírito que subsiste mesmo após a morte do corpo físico. Então, o Espiritismo ele também traz algo a mais. É uma doutrina que também consola e conforta os que sofrem, ao mostrar a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos, explicando temas como reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, lei do progresso, pluralidade dos mundos, influência dos espíritos na nossa vida, o intercâmbio com os espíritos, entre outros temas. E Jesus Cristo, ele disse que viria um Consolador para relembrar tudo o que foi ensinado e também para ensinar outras coisas. Esse Consolador prometido, ele seria justamente o Espiritismo, uma doutrina que vem para atuar nos espíritos das pessoas, para iluminar a consciência das pessoas, de forma a reduzir o egoísmo, né, proporcionar, ajudar as pessoas a terem mais empatia. Então, eu queria dizer também que tem uma frase um livro de Leon Denis, que publicou esse livro em 1920. Esse livro chama Síntese Espiritualista Doutrinal do Espiritismo. É um livro de perguntas e respostas. E lá nesse livro, na questão 142, tem uma pergunta que é a seguinte: o Espiritismo é a religião do futuro? E aí Leon Denis responde que não. O Espiritismo o Espiritismo é o futuro das religiões. O que ele quis dizer com isso? Que no futuro a humanidade não vai mais, não vai ser necessário que a humanidade seja espírita, porque os conceitos básicos dessa doutrina já estarão presentes nas outras religiões. Elas estarão presentes de forma natural, vão ser vão ser coisas normais, né? Então, assim, por exemplo, o conceito de reencarnação no futuro vai ser algo natural para a humanidade. Então, é nesse sentido que ele quis dizer com essa frase. Então, nós podemos afirmar que, assim, de forma resumida, que o Espiritismo ele possui como missão transformar a humanidade, esclarecer, consolar, instruir, iluminar e mostrar o verdadeiro sentido da vida. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 350, disse o seguinte, abre aspas: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verifica gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Fecha aspas. O que a gente entende por isso? Olha, o espírita ele também possui essa missão de compartilhar esses ensinos espíritas, esses ensinos por meio de palavras e principalmente por atitudes, pelo exemplo. Porque cada indivíduo ele deve fazer a sua parte para aperfeiçoar o seu espírito, para realizar a sua transformação pessoal, porque assim ele colabora para o avanço moral da coletividade. Então vamos nos perguntar então, o que nós estamos fazendo com esses conhecimentos da doutrina espírita? Como nós estamos nos comportando no nosso dia a dia? Não vamos deixar então que o Espiritismo seja uma letra morta. O que é isso? Né? Algo que não é colocado em prática. Então, a missão do Espiritismo ela não é só aprender, é vivenciar. Então, como a missão do Espiritismo não é só aprender e sim vivenciar, o Espiritismo em si, o que ele nos ajuda? A ser pessoas melhores, certo?
Mas agora, aí vem a dúvida. Como que nós podemos ser pessoas melhores? Já pararam para pensar? Então, eu listei aqui umas 14 maneiras da gente tentar ser uma pessoa melhor. Vamos discutir elas então. A primeira seria: faça trabalhos voluntários. Se a gente quer ser realmente uma pessoa melhor, fazer um trabalho voluntário, que é fazer o bem para os outros, é imprescindível, né? E pode ser um trabalho em qualquer lugar, pode ser um trabalho no asilo, no hospital, numa escola, aqui no Cefac, né? No centrinho. E são coisas simples que a gente pode fazer. Às vezes você pensa que você não sabe fazer nada de especial, mas um simples cortar legumes, ajudar na limpeza do ambiente, já é uma grande coisa para você fazer, já é um grande trabalho voluntário que você faz. Então é importante a gente servir ao próximo, né? A caridade, como é um dos lemas do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Então fazer caridade é imprescindível para a gente ser pessoas melhores. A gente deve tirar um tempinho do nosso dia a dia para poder fazer caridade às pessoas e fazer um trabalho voluntário que ajuda muito, né, nosso aprendizado, na nossa evolução. Segunda coisa que eu anotei aqui seria: identifique seus piores defeitos. Então, o que seria bom a gente fazer? Fazer uma listinha e listar todos aqueles aspectos ruins da nossa personalidade, todos aqueles defeitos, né? E selecionar eles. E a gente tentar lutar contra eles. Porque antes da gente lutar contra eles, a gente precisa saber o que a gente precisa lutar, né? E a melhor forma da gente se conhecer e ver o que a gente precisa mudar é exatamente essa: analisar e tentar identificar quais são os nossos defeitos, quais são os nossos pontos negativos, o que a gente precisa melhorar. E essa é uma maneira muito bacana da gente evoluir individualmente, porque tomando consciência dos nossos defeitos que a gente vai conseguir trabalhar neles e se esforçar para conseguir vencer. Quando a gente coloca um sinal de alerta na nossa consciência, fica mais fácil da gente tentar controlar e agir diferente do que a gente está acostumado a agir. Mas é claro que isso não é uma tarefa fácil, né? É muito difícil e não vai ser de um dia para o outro que a gente vai acabar com todos os nossos defeitos. Uma coisa interessante da gente fazer é, todo final do dia, a gente sentar e fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, como que a gente agiu durante esse dia, quais as coisas ruins que a gente fez, quais as coisas boas que a gente fez. E a gente vai ter a percepção se a gente está agindo conforme a gente queria ou não. E aí a gente planejar para tentar no dia seguinte a gente agir diferente. E assim, para ficar mais fácil ainda, a gente ainda pode fazer o seguinte: a gente seleciona alguns defeitos para serem trabalhados de uma vez, sabe? Então hoje eu vou escolher que eu vou trabalhar a preguiça. Então vou tentar acabar com a preguiça. Aí o dia de hoje eu vou tentar não ser preguiçoso. Aí eu vou me esforçar, vou trabalhar, vou fazer tudo que eu preciso fazer. Aí no outro dia, quando você achar que você já está melhor, aí você muda: hoje eu vou tentar ser mais tolerante. Aí você vai fazer um esforcinho e vai tentar analisar todas as situações que você passar, você parar e pensar, refletir, ver se você pode agir diferente. Aí você vai fazendo uma listinha e vai vendo o que é mais fácil de você resolver, deixar talvez os mais difíceis para o final, talvez, né? Mas o importante mesmo é a gente saber quais são os nossos defeitos, listar eles e tentar melhorar cada vez mais, porque a gente vai falhar muitas vezes, com certeza a gente vai cair em tentação, mas é através da persistência que a gente vai começar a modificar as nossas atitudes aos poucos. Outra coisa, comece a refletir. Antes de você dar aquela resposta irônica para o seu colega,
antes de você tomar uma atitude que você sabe que vai prejudicar alguém, antes de você discutir por uma bobagem, faz uma reflexão. Avalia as consequências e verifica se realmente vale a pena você agir dessa forma. A gente tem aquela mania de falar assim, que não levo desaforo para casa, né? Ou aquela frase, eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair de uma briga, né? A gente tem essa mania de querer sempre ter a palavra final na discussão, sempre sair vencendo, sempre ficar na frente, né? Mas às vezes a gente tem que pensar que às vezes vale a pena a gente não vencer e sim, uma discussão, e sim preservar a paz e o estado de espírito nosso. Porque quando a gente toma atitudes por impulso, sem pensar, muitas vezes a gente pode machucar demais uma outra pessoa e depois a gente fica com remorso. Porque uma única palavra, ela pode destruir anos de uma relação. Até lembro, quando eu falo desse assunto, eu lembro de uma amiga minha que ela sempre assim, ela deixava os outros falar o que quiser pra ela se encontrava em situações complicadas, ela sempre ficava calada, sempre não fazia nada, sabe, deixava passar, e ela achava ruim ela ser desse jeito. E aí ela falava assim, nossa, da próxima vez eu vou falar isso. E ela ficava planejando o que ela ia falar, sabe? Até que um dia a pessoa maltratou ela pegou e foi e falou tudo aquilo que ela tinha planejado, assim, acabou com a pessoa, sabe? Só que aí depois veio um remorso nela. Ela falou assim, nossa, por que eu fiz isso, né? Ela se arrependeu. Mas aí ela já tinha falado tudo que ela tinha falado e não tinha como voltar atrás mais. Aí ela percebeu que talvez, então, ela tivesse agindo certo e deixado passar muitas coisas que ela achava que ela tinha que se impor. Não, que ela preferiu deixar a coisa daquele jeito mesmo e garantir assim, mais tranquilidade, mais paz, sem arrumar discussão com ninguém. O que vale mesmo é a nossa consciência. Se a gente está agindo certo, a gente está tranquilo. O outro que faz as coisas erradas, ele que vai ter que se virar depois para arcar com as consequências dos atos dele. Próxima coisa, seja tolerante. Parece assim, loucura ainda ser necessário tocar nesse assunto, né? Porque as pessoas, elas são diferentes uma das outras, né? E é isso que faz a gente ser tão especial, ser diferente um do outro. Então a gente tem que procurar ser tolerante com o nosso próximo, entender o nosso próximo, né? Entender aquelas pessoas que não compartilham das mesmas ideias que a gente, que tem uma visão diferente, uma cultura diferente, às vezes uma visão de mundo diferente. Porque a gente às vezes acha que as pessoas elas têm que ser exatamente como nós somos e pensar exatamente do jeito que a gente pensa. E se a gente não é assim, isso é um motivo de muitas discussões e de muitas confusões, né? Então é muito importante que a gente seja tolerante com o próximo e não julgue tanto, né? Pensar e se colocar no lugar do outro e não julgar tanto o próximo, que a gente não sabe como a gente agiria no lugar daquela outra pessoa. Próximo, seja honesto. Se no caixa do supermercado você recebeu um troco diferente, deu dinheiro a mais ou a menos, não importa se a quantia que você recebeu é grande ou pequena, volta lá e devolve. E essa regra vale para qualquer situação que você seja beneficiado por acaso. Porque a honestidade ela é uma das coisas mais valiosas para o ser humano e ao mesmo tempo ela é uma das maiores causas de todos os problemas que a gente está enfrentando no mundo de hoje, né? Não adianta a gente ficar reclamando dos políticos corruptos que estão aí fazendo miséria com o dinheiro, né? Desonesto e tal. Não adianta nada a gente reclamar deles e a gente mesmo querer levar vantagem em tudo na nossa vida. Nas pequenas coisas, furar uma fila, estacionar na vaga deficiente, querer levar vantagem em alguma coisa, né? Nas pequenas coisas, em que a gente está sendo diferente daqueles que estão lá no poder? A diferença é que eles estão lá no poder e as consequências deles
a visibilidade é muito maior, mas a gente tem que dar o exemplo e começar por nós mesmos. Nós temos que ser honestos nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Deixe o egoísmo de lado. Aprender a pensar mais no outro do que pensar em nós mesmos. A gente tem mania de só pensar na gente, em só fazer as coisas pra gente, mas a gente vive numa sociedade e a gente tem que pensar no próximo também. Pode ser que as pessoas comecem a pensar mais em você também, às vezes não, mas isso não importa. Com certeza você vai se sentir melhor ajudando mais as pessoas. Perdoar alguém. Todos nós, pelo menos a maioria de nós, a gente tem um ou vários desafetos, né? Então não seria interessante a gente sentar com essa pessoa, conversar com ela, tentar perdoar ela, ver os motivos de cada um. Porque o perdão, ele faz bem pro outro, mas faz melhor, bem melhor para nós mesmos. Porque a mágoa e a raiva, o ódio, ela corrói a gente por dentro, ela destrói a gente por dentro, nos deixa em baixa vibração e pode acabar provocando inúmeras doenças. Então, perdoe para o seu próprio bem. Pratique o otimismo. Por mais complicado que uma situação possa ser, sempre há uma maneira da gente absorver alguma coisa de boa nela, nem que seja só a experiência e o aprendizado. Vamos procurar olhar para o lado positivo da vida e pensar sempre que tudo vai dar certo, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa e nós construímos a nossa própria realidade. Então a gente sempre tem que estar tendo pensamentos positivos, sempre tem que ser otimista, pensando positivo, que vai dar certo e nunca pensar coisas negativas, você ser positivo sempre. Cuide das pessoas e dos animais. Trazer um bombom, fazer uma sopa, buscar um trabalho, tudo que for necessário para que essa pessoa entenda que você gosta muito dela. E também não esqueça dos animais, né, gente? Vamos tratar nossos animais bem. Não só os nossos, mas como os animais da rua também, né? Tanto de animais abandonados nas ruas, sofrendo maus tratos. Tá cheio de casos de maus tratos, gente. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver o tanto de abuso de animais. É uma coisa horrível. Mas se você vê um animalzinho abandonado, sofrendo na rua, tenta ajudar. Tenta fazer campanha para poder... campanha de adoção, né, dos animaizinhos. Tem gente que até leva para casa e cuida, mas se você acha que você não é capaz de fazer isso, tome uma outra providência, né? Tenta arrumar alguém que possa cuidar dele, levar ele, cuidar dele, arrumar um dono para ele, né? Também já vai ser muito importante. Use as palavras mágicas, as palavrinhas mágicas, né? Que de tão básicas, muitas vezes são esquecidas e deixadas de lado, né? Obrigado, por favor, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite, né? São alguns exemplos dessas palavras mágicas que a gente tem que usar no nosso dia a dia. Depois, elogio. Quem que não se sente bem com um elogio, né? Quando a gente é elogiado, a gente fica tão bem. E se a gente começar a elogiar as pessoas também ao nosso redor? É lógico, sem ser falso, né? Falsidade não precisa da gente ser falso. Mas assim, elogia aquilo que você acha legal na pessoa que está perto de você, seja o cabelo, seja a roupa, a voz, a competência que ela tem em determinada tarefa, né? É muito importante. Faça favores aos outros. Segura a porta do elevador para o vizinho, pega uma água para sua mãe, para seu marido, seu irmão. Ajude o desconhecido a atravessar a rua, devolva o objeto para a pessoa que ela perdeu quando ela está na sua frente, deixa cair alguma coisa, devolva para ela. Esses pequenos favores, eles não custam nada e facilitam muito a vida do outro, né?
Sorria. O humor, ele é muito contagiante e ajuda a gente a encarar o dia a dia, né? Com mais leveza e com mais disposição. Então não vamos economizar sorriso, né, gente? Vamos sorrir pro porteiro, vamos sorrir pro seu chefe, pro seu colega, pro médico, para qualquer um que cruzar com a gente. É sempre bom a gente ver a pessoa sorrindo. Tanto que é ruim a gente olhar pra uma pessoa que tá com a cara emburrada, né? Com a cara fechada, cara que não tá, não tá de bem com a vida. É chato, não é legal a gente ficar olhando para esse tipo de pessoa. Então vamos, assim, tentar fazer uma cara melhor, ficar mais feliz, mais animado pro dia a dia, que o seu próximo com certeza vai absorver um pouco dessa energia positiva sua. E por fim, eu coloquei, tenha um objetivo. Eu acho fundamental a gente ter um objetivo para nossa caminhada, né? E traçar um objetivo não é apenas uma forma de você conseguir o que você quer, mas ele é necessário para você não ficar dando voltas, né? Andando em círculo, porque às vezes você fica dando em círculo e não vai para lugar nenhum. Quando você vê, para você foi para lugar nenhum. Então é bom a gente ter um objetivo, traçar metas e ter um planejamento de vida para a gente poder conseguir persistir nesses objetivos até eles se tornarem realidade. Enfim, eu acho que para a gente ser uma pessoa melhor, a gente tem que ser o exemplo para a sociedade, né? Não sei nem se essa frase existe. Seja o exemplo que você quer para a sociedade. E assim nós teremos um mundo bem melhor. Um dos tópicos aqui que você falou, né, Vanessa, foi pensar mais no próximo, né? Uhum. Eu pensei que num exemplo muito atual, né, um exemplo prático do que a gente pode fazer no sentido de pensar mais no próximo. Por exemplo, eu já vi gente que, por ser uma pessoa saudável, que pratica exercício físico, e a pessoa, ela às vezes fala assim: eu não vou usar máscara na pandemia porque se eu pegar esse vírus da Covid, eu não devo ter nada, no máximo um resfriado, porque no caso a pessoa é atleta ou tem histórico de atleta, e pensa que então eu não vou ter nada. Mas se você pensar no próximo, você tiver empatia e pensar no seu próximo, você vai ver que você pode carregar esse vírus e passar para uma pessoa que tem fragilidade, que tem uma imunidade mais baixa, às vezes não porque ela quis, porque ela não se alimentou direito, é porque às vezes o organismo dela é assim. Então se você pensar no próximo, tiver empatia, você consegue, então, um exemplo prático e atual, que seria então, por que não respeitar a coletividade, respeitar a sociedade que está ao seu redor e utilizar uma máscara quando você estiver perto de um espaço público, perto de outras pessoas, entendeu? Porque, por incrível que pareça, tem gente que tá pensando assim. Então é um exemplo que eu acho que muito válido, que é uma coisa que a gente pode, sim, um exemplo prático para essa questão de reduzir o egoísmo. É algo que a doutrina espírita nos ensina. É algo que é uma das coisas básicas, das leis morais que Cristo nos ensinou. E muita gente quer seguir, que segue esse tipo de conduta, acaba que fica sendo às vezes hipócrita por ficar defendendo coisas, ensinamentos cristãos, mas não pratica isso, não coloca isso em prática. Isso é hipocrisia. Então é um recado que é muito atual, muito prático, que me veio aqui agora, porque eu acho que é necessário falar isso aqui, porque nós estamos vivendo um momento muito crítico de pandemia. Inclusive o nosso estado está tendo muita empatia e ajudando ao próximo, que está recebendo pacientes que estão lá em Manaus sem oxigênio, sem ar para respirar. E aí eu vejo muitas pessoas que estão, às vezes, que comentam: não, mas não pode receber esse tipo de paciente, vão trazer o vírus para o nosso estado. Gente, onde está a empatia nisso? Se fosse você, se você se colocar no lugar do próximo, você não faria a mesma coisa?
Então, assim, é algo Se que... você estivesse doente, precisando do oxigênio, você não ia querer que outro Sim. estado te recebesse para salvar a sua vida ou do seu familiar? Então, assim, olha, não é uma questão assim é uma questão básica mesmo de lei moral e cristão, de alguém que é cristão. Então, assim, são questões de ter empatia com o próximo, algo que a gente está precisando muito hoje. E eu ia complementar a sua fala agora, e minha mãe até escreveu e você levou os pensamentos, eu ia falar isso mesmo. O Bruno estava falando lá de não usar máscara e tal, não respeitar, não ter empatia pela pessoa, mas, gente, muitas vezes vocês esquecem. Tem gente que é assintomático, tem gente que não tem sintoma, nem sabe que está com a doença. E aí por isso eu acho que pode ir andar sem máscara, pode entrar nos lugares e falar assim, não estou doente não, estou ótimo. Mas você pode estar doente sim, não saber que está transmitindo o vírus, porque assintomático transmite o vírus sim, querido. Então não espere você estar com febre e ter dor de garganta e sei lá o que, para achar que você está doente e ficar protegendo os outros, não. Você pode estar doente e ser assintomático e estar transmitindo o vírus sim para as pessoas. Então vamos ter consciência e fazer nossa parte, não vamos ser egoístas. Inclusive esse foi um recado da espiritualidade que nós recebemos da nossa mentora, da nossa casa espírita, para que a gente possa realmente prestar atenção nessa questão. A última orientação no final do ano nós tivemos uma mensagem sobre isso. Eu acho que até os trabalhadores da casa podem rever essa mensagem, que é muito interessante, que a gente possa também ajudar e compartilhar cada vez mais esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção, esse tipo de ensinamento, né? E assim, aí falam assim, a gente tem que ter fé, tem que viver normal e ter fé, que não vai acontecer nada, eu confio em Deus, eu rezo. Ok, beleza, temos que ser otimista igual eu falei, temos que pensar positivo, tem que pensar positivo, mas a gente não pode ser irresponsável e ser inerte. A gente tem que ser positivo e fazer a nossa parte, tomar os cuidados necessários para que a gente não fique doente, que a gente não transmita doença para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é isso, gente. A gente vai agora cantar uma música. A Vanessa vai tocar uma música aqui que eu acho que vai complementar toda essa palestra de hoje, esses ensinamentos, né? Algo que tem a ver com isso. Porque qual que é a missão do Espiritismo? A gente ser pessoas melhores, né? Então, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Suavizar o lado de
então fazer a nossa oração final. Vamos nos concentrar para receber um passe. Todo mundo agora vai receber um passe. A espiritualidade vai estar junto de cada um agora nesse momento. Se concentre. Deus, Jesus, amigos espirituais, obrigado por mais esse dia, pela vida, por mais essa oportunidade de esclarecer, de ajudar, ensinar, de trazer a palavra de Cristo, trazer os ensinamentos espíritas. Obrigado pela saúde, obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa live, de conseguir atingir várias pessoas de forma remota. Vamos agora pensar, imaginar uma luz descendo sobre cada um. A luz da cor que você quiser. Imagine, sinta agora uma energia muito boa descendo sobre cada um de nós, percorrendo todo o nosso corpo, harmonizando o nosso corpo, tirando as impurezas e limpando o nosso corpo, o nosso espírito, substituindo por energias boas. Vamos pedir que a espiritualidade possa estar no lar de cada um que está assistindo essa live, seja ao vivo ou seja depois na gravação que vai ficar disponível. Que o lar seja abençoado e protegido. Todos os familiares e amigos também sejam iluminados e auxiliados. Que Deus e Jesus possam tocar o coração de cada um, ajudando a fazer a reforma íntima necessária, a mudar a conduta, mudar suas atitudes que são negativas e passar a fazer atitudes positivas conforme Jesus Cristo espera de nós. Que Deus possa nos dar força para isso e nos incentivar. Vamos pedir que Jesus ajude todos aqueles que sofrem, que estão com enfermidades, que perderam entes queridos, que tenham força, conforto e que possam ser amparados pela espiritualidade. Obrigado pelo passe, obrigado pela água fluidificada, obrigado Jesus, obrigado Deus, obrigado aos mensageiros de Cristo. Que a gente possa ter uma semana abençoada e que assim seja. Que assim seja. Esperamos vocês então na próxima live de terça às 8 horas. É isso, então muito obrigado a todos que estão assistindo e até mais. Boa tarde.